Oi pessoal, boa tarde. Hoje é dia 25 de junho de 2021. E agora são 15 horas e 16 minutos. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo. Erros na teoria da relatividade. Essa é a série. E hoje eu vou falar, antes deixa eu me apresentar. Eu sou autor desse livro, Gravitação, Efeito Ilha. Meu nome é Carlos José Borges, ou CJ Borges. E nesse filme eu vou falar sobre isso aqui, ó. Aqui é um bloco de chumbo que nós usamos lá no IFUSP, o sensor do gravímetro, as forças de atração gravitacional, e eu vou explicar que essa aqui tem mais intensidade que essa. Aqui o gravímetro está em cima do chumbo e a força de baixo é mais intensa que a de cima. E aqui seria como duas bolas de bilhar, mas se a Terra é desse tamanho, são bem maiores que bolas de bilhar, e essa força é mais intensa que essa. É isso que eu vou mostrar nesse filme aqui. A força embaixo é maior. Esse aqui é o título. Então, CJ Borges, 25 de junho, 2021, sexta-feira. Sextou. Força mais intensa embaixo, ou seja, no corpo de baixo. Gravitação, efeito ilha. Eu escrevi embaixo para ficar menor o título. O título não pode ser muito longo, mas tem que ser claro, né? E preciso também. Bom, o que é isso aqui? Bom, só uma coisinha antes, porque estão falando aí um monte de coisas. A Terra é esférica, aproximadamente, orbita em torno do Sol. Ela tem dois movimentos, rotação, nesse sentido, né, para leste, e translação em torno do Sol. A rotação tem duração de 24 horas e a translação 1 ano. Então, nada de Terra plana. Não tem nada a ver com o efeito ilha, Terra plana. Isso aí é intriga dos relativistas. Estão vendo a teoria da relatividade desabando, inventaram esse negócio de Terra plana. E a outra coisa é isso aqui. Armstrong na Lua. Ou seja, essa é a foto dele lá na Lua. Toda a intriga que falam sobre isso aqui está errada. Ele foi mesmo para a Lua. 12 astronautas americanos caminharam na superfície da Lua. A primeira que desceu lá foi Apolo 11, em, se não me engano, 20 de junho, ou de julho, de 69. Apolo 11. Apolo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pulando a 13. Então, 6 viagens de Apolo, 2 astronautas de cada uma. 12 astronautas. E numa delas, se não me engano, na Apolo 17, eles andaram de Jeep lá, o Jeep lunar. Eu lembro quando estava sendo construído, ou melhor, a General Motors estava fazendo um carro com muita segurança, mas ia ser o segundo carro mais caro do mundo. Aí todo mundo perguntou, qual é o primeiro? Era o Jeep lunar. Então, e tem um milionário americano que quer comprar o Jeep lunar, mas ele está lá na Lua. Mas o governo americano não vende. Mas isso é fato. 12 astronautas americanos caminharam na superfície da Lua e agora estão programando viagem até para Marte. Eu não aconselho ninguém a ir para Marte. É pôr a vida em risco de uma maneira muito acentuada. A nossa vida tem muito mais valor do que muita gente está pensando. Estar encarnado aqui tem muito valor. Ó, a gatinha aqui levantou. Essa é a Ágata. Foi dar um passeio. Ela é companheirinha. Eu não sei o que vocês viram. Eu apontei a câmera, mas não sei o que foi mostrado. Bom, vamos lá. Então, esse livro aqui também explica tudo. É interessante esse livro aqui. Ele mostra... Ele fala que eles foram para a Lua porque o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy,
disse para eles irem. Ele começa dizendo isso. E aí eles foram para a Lua. Então esse aqui é um livro muito bom, esse aqui é outro. Eu acompanho as viagens espaciais desde o início, tá? O homem foi mesmo para a Lua. Então essas duas coisas estão querendo associar com o efeito ilha, dizer que o homem não foi para a Lua, mas o homem foi, e Terra plana, que é uma grande bobagem. Bom, agora vamos para a explicação de hoje. Força mais intensa embaixo. Então por quê? Se isso aqui é atração gravitacional entre um bloco de chumbo ou um anel de aço do artigo do P. Varga e o sensor do gravímetro, Newton disse que as forças são de ação e reação, então teriam que ter a mesma intensidade. Então por que eu afirmo que essa aqui tem mais intensidade? Como força é grandeza vetorial, é mais correto falar assim, tem maior intensidade, ou então, porque força, grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido, o módulo que é maior. Então veja, essa aqui tem mais intensidade que a de cima, e aqui também, a de baixo tem mais intensidade que a de cima. E aqui também, a força embaixo tem mais intensidade que a força em cima, veja. Foi o que eu escrevi aqui, o módulo da força. Então vamos entender isso. Por que isso? Então muito fácil. Se a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço, então um objeto qualquer, por exemplo essa caneta, ela está sendo atravessada por ondas e empurrada em todas as direções. Na horizontal as forças se anulam, mas na vertical não. Tem mais onda descendo que subindo, onda e partícula. Mas eu posso falar só onda. Então as ondas que estão subindo atravessaram a Terra e uma parte foi absorvida. Então eu tenho mais ondas descendo do que subindo. Então essa caneta está sendo atravessada por ondas aqui em todas as direções descendo. E subindo também, só que menos subindo. Essas forças, essas ondas interagem com os átomos e empurram. Como tem mais onda descendo que subindo, então empurra mais para baixo do que para cima. Por isso que ela cai. Essa é a explicação do efeito ilha para a gravitação. E é a correta. Agora, uma das provas disso, tem inúmeras provas, é isso aí, que a força no corpo de baixo tem maior intensidade. Vamos aproveitar uma figura de um filme antigo aqui. Essa figura aqui, é de 2020. Vamos imaginar que isso aqui seja o sensor do gravímetro. É como um cubinho. O sensor do gravímetro é um martelinho, assim. Na ponta tem um cubinho mais pesado. Então está aqui o sensor do gravímetro. Então repare, isso aqui são raios de onda, ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais são as ondas que estão o tempo inteiro aqui produzindo a gravitação. Não tem nada a ver com essas ondas gravitacionais da teoria da relatividade. Colisão de buraco negro, há 1 bilhão de anos daqui, o pessoal está totalmente perdido, esses que estão falando essas coisas. Eu garanto para vocês, nem existe buraco negro e ondas gravitacionais estão aqui o tempo inteiro, produzindo a gravitação. Então tem mais onda gravitacional aqui descendo do que subindo. Então repare, isso aqui é empurrado para baixo e para cima. A diferença entre essa força e essa é a força gravitacional, o peso do corpo. No caso aqui da Terra são 9,8 newtons por quilograma, que é a mesma coisa que 9,8 metros por segundo ao quadrado, aceleração de queda livre aqui. Agora veja, quando você põe um corpo aqui em cima, por que ele atrai isso aqui? Porque ele bloqueia parte dessas ondas que estão descendo. Então, reduz a força para baixo aqui no sensor. Então é como se aparecesse uma força para cima. Então se eu coloco o bloco de chumbo aqui em cima, ele atrai isso aqui. Por quê? Porque ele reduz a força para baixo. Então é equivalente a ter uma força para cima. Agora, se eu coloco aqui embaixo, ele bloqueia menos ondas. Então ele atrai para baixo, mas menos do que atrai para cima. Então quando eu coloco o bloco de chumbo, o bloco de chumbo em cima, a força que aparece aqui no sensor do gravímetro é maior
do que quando eu coloco embaixo, a força para baixo. Então é isso que está aqui na capa do livro. Essa aqui é a segunda edição. Então é isso que está escrito aqui, ó. Essa força, FB, tem módulo maior que aquela lá, FA. E aqui também. A força embaixo, FA, tem maior intensidade que a força em cima, FB. Isso é uma das maiores provas do efeito ilha. Eu medi isso aí no IFUSP, eu medi só colocando o gravímetro em cima e obtive para a constante de Newton 6,41, que é um valor menor que 6,67, né, vezes 10 a menos 11 unidades do sistema internacional. Agora tem outros artigos mostrando isso também, que a força em cima é menor. Por exemplo, no artigo do P. Varga, assista aí, erros 21 e 22 na teoria da relatividade. No artigo do P. Varga, o valor que eles esperam encontrar, de acordo com a lei de Newton, com a teoria da relatividade, assim é 56 microgal. E assim também, 56 microgal. Aqui eu digo que tem que ser maior que 56. Quanto que dá a medida? Dá 65, mais ou menos 1. E aqui eu digo que tem que ser menor que 56. Quanto dá a medida? 49, mais ou menos 1. Artigo do Geophysical Journal International, de 95, P. Varga e outros. Calibração de gravímetros Lacoste e Romberg, usando um anel cilíndrico de aço, de 3.200 kg. Bom, esse vídeo era para mostrar isso, que essas figuras são ultra importantes na gravitação efeito ilha. E elas são uma das maiores provas de que o Einstein estava errado. Em 1974, na Universidade da Califórnia, quiseram calibrar gravímetros usando prismas retangulares de chumbo. E por causa dessas diferenças que eu acabei de apontar, eles abandonaram o experimento, porque não sabiam explicar. Qual é a explicação? Efeito ilha. O efeito ilha resolve tudo. Assista a outros vídeos meus. Se você acha que a teoria da relatividade está certa, assista esse vídeo aqui, ó. Resposta ao canal Física e Afins. E me diga qual é o significado dos 4 segundos, que a teoria da relatividade prevê, mas que não acontece de jeito nenhum. E aí você responda também como é que o espaço pode ser simultaneamente vazio e curvo. Né? A relatividade restrita diz que é vazio e a geral diz que é curvo. Tem erro de lógica aí. Quem não percebe a contradição precisa pensar melhor. Também você precisa explicar o blue shift quando a luz desce, o red shift quando sobe. Não é efeito Doppler, causado pelo campo gravitacional. É isso que o Einstein afirma lá no livro dele. Assista esses meus vídeos, já tem 24, vai até erro 24. Ó. Começa com erros 1 e 2 na teoria da relatividade. Blue shift para explicar o que acontece com os relógios nos satélites do GPS. Na explicação eles falam que ocorre blue shift quando a luz desce, red shift quando sobe. Você tem que explicar isso aí, que não tem jeito de acontecer, é erro de lógica. Como é que o espaço pode ser simultaneamente vazio e curvo. Também a variação da massa com a velocidade, não é a massa que varia. Diz que a massa aumenta, isso que o Einstein falou, mas não é. Eu mostro que é a força que diminui. Assista a todos os vídeos. Você vai ver que também o cálculo da energia está errado. A gente não pode usar a integral de QdU para elétrons, assim, arbitrariamente, porque eles não têm inércia suficiente. Você pensa que está aplicando uma força e não está. Eu lembro quando eu estava no curso de física, eu sou bacharel e licenciado pelo Instituto de Física da USP. Um professor meu foi o Henrique Fleming. E na prova eu errei uma questão que falava sobre isso aí, a integral de QdU. É o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre uma partícula eletrizada, em movimento livre, em movimento no campo elétrico. E ele falou, pô, você quer modificar a eletrodinâmica toda? E não é que eu tinha que modificar mesmo.
Acredite se quiser. Bom, então é isso. Para esse vídeo era isso aí. A força no corpo de baixo tem maior intensidade. Se dois corpos estão se atraindo, um em cima, outro embaixo, as forças não podem ser ação e reação, porque a força que age embaixo é maior. Ação e reação têm a mesma intensidade. A lei da ação e reação de Newton, a terceira lei de Newton da dinâmica, é uma das maiores leis da física, é totalmente verdadeira. A única coisa é que as forças de atração gravitacional não são pares de ação e reação. Eu também queria chamar a atenção para o seguinte, aqui onde eu estou, 23 graus de latitude sul, eu vejo Júpiter e suas luas assim, aproximadamente. Então eu quero informar para vocês que isso aqui, essa direção é do equador de Júpiter. E é também a direção do equador da Terra. Olha que interessante. Então, olhando para essa inclinação, o ângulo que essa reta faz, aqui são as 4 luas de Júpiter, né? Uma das configurações. O ângulo que essa reta faz com a horizontal, conhecendo esse ângulo, dá para saber qual é a latitude que você está aqui na Terra. E isso é uma das provas de que a Terra é esférica, não plana. É uma das provas. Outra prova de que a Terra é esférica é que nos polos o dia dura 6 meses. E a noite também, é outra prova. Ela fica inclinada assim, 23 graus, em relação à normal, ao plano de órbita. Então, por causa disso, nos polos, né, regiões próximas dos polos, o dia dura 6 meses e a noite também. Ó, a gata veio para cá. Eu já mostrei ela para vocês várias vezes. A gata, ela quer companhia. Olha, prendeu no meu casaco. Olha, ai, tira a patinha. Eu não consigo cortar a unha de gato, então as unhas ficam grandes, eles pegam na minha roupa e rasgam a roupa. Paciência. Mesmo assim a gente continua amando o bichinho. Os animais são almas como nós, almas em evolução, são nossos companheiros de jornada evolutiva, irmãos. Um dia eles vão habitar um corpo como o nosso, pode ter certeza. Quem quer saber sobre isso, leia Oswaldo Polidoro, que na época de Jesus era o João Batista, ele foi Kardec também. Olha, pessoal, pouquíssima gente sabe tudo que eu sei, tá? Você considerar tudo, ninguém sabe, mas essas coisas sobre reencarnação e etc., pouquíssima gente sabe. A reencarnação é de Deus. Bom, vou encerrar com isso aí. Abraço, pessoal. Busque a verdade e pratique o bem. Até. Ela voltou para cá, gata.